como um estilo de vida saudável contribui para a saúde cerebral. Quais são as práticas específicas quais são destacadas? Tá. A gente está falando em nutrientes. Se eu não tiver, por exemplo, a vitamina B12, eu gosto dos meus pacientes acima de 1.200. E você tá... Eu gosto na faixa de 800 mil. Isso. Entre 800 e 1.000. Ótimo. Porque é no máximo até 500. Eu nunca botei. Meus pacientes todos têm padrão de 800, então, 800 e 1.000. O nosso valor de referência de laboratório que chega a 900, né? Não, só que vai mudar no que vem. Isso, e vai mudar agora no que vem para 300. Bom. Não, eles pioraram, Bia. A lei 300 não dá. Vai mudar para 300. Por quê? Para as pessoas não entenderem que é falta de B12. E sim, vão tratar com remédio para demência. E não é demência, é falta de B12. Para um cérebro funcionar, eu preciso ter, no mínimo, 700, 800. Mas se eu tenho 1.200 no sangue, eu tenho certeza que eu tenho na célula do cérebro. Mas aí tem que ser a metilcianocobalamina. Metilcobalamina. Não pode ser a outra, tem que mandar manipular. O ideal seria metilcobalamina, não. Não tem como, tem que ser sublingual. Não, a comprimido funciona. Mandando manipular. Metilcobalamina, 2 miligramas. 2 miligramas, que seria 200 em jejum, antes do café da manhã. Ou antes de dormir. É um jejum de 2 horas ali que ele tenha. Super funciona. Eu mantenho as minhas pacientes assim, 1.500, 2.000. Mas aí você faz 200. 2 miligramas. 2 miligramas ou 2.000 unidades. Microgramas. Microgramas, exatamente. Tá. Então, o que você coloca aí que é fundamental para a saúde cerebral, B12. A B12, D3. D3 eu gosto acima de 90 no sangue. Né? Atividade física que todo mundo também os padrões colocam acima de 30. Isso. Verdade. O valor de referência não pode ser o nosso valor. Porque esse é um valor de mercado para a indústria de remédio. Que não é o nosso caso. Não pode passar de 100, não, D3. Pode, deve. O meu mantém entre 180... não dosado, 180 a 200. Eu tomo 40 mil unidades por dia. Por dia? Por dia. Mas não tem risco de intoxicação? Não, porque ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. Tudo quando é hormônio, se existir um excesso, ele é liberado pela bile e pelo cocô. Entendi. Então, a gente tem medo de intoxicação de vitaminas lipossolúveis. A D não é lipossolúvel, ela é hormônio. Então, é nesse sentido que o corpo dá conta. Só que ela organiza todo o nosso sistema de cognição, todo o nosso sistema imunológico. Por isso que o primeiro anticâncer natural no organismo é o hormônio D3. A minha, eu tomo 50 mil UI. Por semana? Não, tomo de 15 em 15. Ai, Bia. E me mantém, sabe quanto? 80, 90, engraçado. Você toma sol? Não. Não, nada. Não, até porque eu tenho alergia a sol. Você não tem alergia a sol, ela não tem cortisol. Eu empolo. Ela empola e... Eu empolo mesmo. E ela chegou a fazer agora, no último verão, a gente foi um dia, ela fez uma... Na sombra, tá? Na sombra. Ela ficou o tempo todo na sombra. A gente foi fazer uma confraternização. E eu ela fiz abriu. Um processo, uma coisinha que depois eu fui na dermatologista. Achando que era falou, é processo inflamatório. Nem passou perfume aí, né? Você não é... Não, perfume também não. Não, mas eu pediria para você ver o cortisol, porque quando a gente tem processos alérgicos contra o sol, é porque a gente não tem o controle do sistema imunológico pelo cortisol. O cortisol, ele controla o que é que ele vai agir matar uma formiguinha com um dedinho ou uma coisa maior. Então, quando ele está desregulado, tudo dá alergia, tudo aumenta o FAN, tudo dá alergia, é porque ele está ou muito baixo. Em geral, muito baixo. Muito baixo. Porque você já repõe o cortisol. Chama hidrocortisona base. A base. Manipulado também. Não manipulado também. Exatamente. Hidrocortisona base. Você vai ver como acaba as suas alergias de sol. Ela tem mesmo. Tem mesmo. É que quando o sol chega em você, você começa a carregar a sua bateria. Então, o corpo fala, meu Deus, ela pode ter isso. Não, e a gente até fala, o sol ajuda, regularizador de humor. Mas eu presenciei isso. Sim. Tanto é que ela... Mas na sombra com filtro solar, tá? Com filtro solar. Não, a gente tira o seu filtro solar. Não, mas com filtro solar. Sim. 60. Que filtro bom. Isso. Acontece isso. Mas ainda é química.
Mesmo sendo um filtro bom. O que eu colocaria? Colocaria você com uma roupa overline, né? Com uma proteção, para fazer esses testes. Corrija o seu cortisol. Coloco você lá na sombra, sem química no corpo. Aí nós... Mas a hidrocortisona não engorda? Não, base não. Tá. A hidrocortisona... muita gente fazer hidrocortisona... Ou compra na farmácia chamado acetato. Aí ele age como corticoide. Corticoide é uma ação exacerbada. Tá. Hidrocortisona não, ação fisiológica. Quem engorda é a falta de cortisol. O cortisol faz você ganhar uma barriguinha de proteção aqui, ó, no abdômen e maçã, porque ele acha que ele tem que te defender, ele tem que fazer reserva energética, ele faz lipogênese. Quando você começa a estudar o cortisol, Bia, você fala, meu Deus, por que ninguém me contou isso antes? É muito louco. Aí, no caso do cortisol, não da hidrocortisona aí base. Você suplementa com hidrocortisona base. Eu tomo hidrocortisona base, 10 miligramas de manhã e à tarde. Enciclopédia, gente. Por dia? Por dia, 2 tomadas. Por quê? De manhã é o pico. Sim, depois você tem um outro pico às 16. Às 16. Exatamente. Legal. Por isso que a gente colhe nesse período. Eu pedia dos pacientes para dosar de manhã e depois às 16 horas. Entre 16 e no máximo 17. Bia também toma do ômega 3, que ele é uma importante fonte de nutriente para o cérebro. Então, vamos pensar para o cérebro. B12, D3, ômega 3, melatonina. A melatonina agora em 2020 foi considerado o hormônio-chave que regula todo este eixo hipofisário, hipófise, hipotálamo. Quer dizer, nós nos regulamos com a melatonina. Tomar para dormir? Não, tem nada a ver com dormir. Quando a gente suplementa, ele deixa que a glândula pineal adormeça, descanse à noite. Porque ela está trabalhando o dia inteiro. Aí chega à noite, ela precisa descansar. E ela vai descansar se você suplementar. Então, eu tomo hoje 10 miligramas. Mas a gente tem que começar pouquinho, né? 3, 5. Mas você toma à noite. À noite. Para descansar a glândula, não para dormir. Não para dormir. Tanto é que ela não é para isso, né? Ela ajuda porque, como ela é o mais poderoso faxineiro de cérebro, retina e intestino, ela esfria o corpo mais rápido e a gente entra no sono restabelecedor melhor. É nesse sentido. Mas não é a proposta, você vai dormir com ele. Não. E a melatonina comum? Melatonina comum. Quando ela é manipulada por médico, a gente pode prescrever numa concentração melhor, né? Quando ela é comprada na farmácia, é baixinha. Mas geralmente é baixinha. Começa com 3 miligramas, depois evolua para 5, depois chega para 10. Top. Para descansar a pineal, né? Sim. Basicamente seriam essas orientações básicas. Para a saúde cerebral. Sim.